Olá, bom dia! Com muita alegria, né? Nós temos que ter muita alegria no coração, né? Para superarmos todas as nossas dificuldades do dia a dia. Então, hoje já é sexta-feira, já estaremos aí no sábado e domingo com descanso. Então, vamos hoje pegar o nosso livro de ciências. Vamos lá? Então, vamos. Então, hoje, sexta-feira, aula de ciências, bem light, né? E de ensino religioso. Então, vamos lá pegar o nosso livro de ciências, né? Por que será que a professora colocou esse mar aqui, essa embarcação, né? Olha que só que paisagem mais linda, hein? Dá até vontade de ir para o mar, né? Navegar. Então, hoje nós vamos aqui estudar em ciências, né? Terminar a unidade 1 e nós vamos ver os instrumentos de navegação. O que será que eles levam, né? No alto mar, nos rios, né? Então, provavelmente, eles usam o quê? Binóculo, bússola, né? Eles levam mapas, GPS, né? Então, é o que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar instrumento de navegação. A última atividade da unidade 1. Bem interessante. Vamos lá? Então, peguem lá o livro de ciências. Vamos e vamos. Então, aqui nós estamos na página 28, né, da unidade 1 do livro de ciências. Instrumento de navegação. Então, vamos estudar, né, um instrumento de navegação. Aqui do lado vocês têm a bússola, onde está simbolizando a agulha magnética, né? Para não se perder em suas viagens, como o explorador dos mares faz para se orientar? Se estiver próximo à costa, o explorador pode se guiar por elementos do relevo e da paisagem para vê-los melhor. Binóculos, lunetas são instrumentos úteis. Eles nos ajudam a ver o que está situado a grande distância. Mas em alto mar não há como fazer isso. E aí? Que entra em cena a bússola. Trata-se de um instrumento que possui uma agulha imantada, que indica aproximadamente a direção norte e sul. O que é a palavra imantado, né? Então, imantado, né? São propriedades, são objetos que têm imã, né? Imã magnetizado. As primeiras bússolas não eram nada mais do que um pedaço de rocha chamada magnetita, penduradas em uma linha. Assim que a magnetita parava de girar, descobria-se a direção norte e sul. Isso acontece porque a magnetita tem propriedades magnéticas. Ela é usada para fazer ímãs naturais, quando próxima e materiais ferromagnéticos. Ocorre uma atração entre estes e a magnetita. Quando pendurados, podemos girar livremente. Tanto a magnetista quanto os ímãs se alinham com a direção norte e sul. Interessante, não é? Então, aí está retratando, né? Bem antigamente, como iniciou-se os navegadores, né? Como eles tinham, porque a bússola indica o quê? Norte e o sul, né? A situação para poder se localizar. E logo abaixo nós vamos ver que atualmente os navegadores podem ainda contar com outros instrumentos, como o GPS, né? O nome vem da sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global. Com o GPS podemos nos localizar no planeta. Ficamos sabendo a latitude, a longitude e a altitude em que estamos, né? Então, no alto mar se sabe, né? A parte latitude, longitude e altitude, né? Que é a posição em que espaço e lugar está. A latitude e a longitude são valores indicados em relação a duas importantes linhas imaginárias ao redor do planeta. Essas linhas dividem o planeta nas porções norte-sul, latitude, leste-oeste e longitude. Então, vocês veem que tudo se baseia no quê? No globo terrestre, né? E nas linhas imaginárias que nós estudamos em geografia, né? Uma atividade leva
ao conhecimento da outra, né? Uma sequência. Então, aqui nós fizemos essa leitura, vamos agora para uma atividade na página seguinte. Então, aqui vocês vão ver, né, na atividade 1, observar as imagens, em seguida completar o quadro com o nome dos objetos, né? Então, o que nós temos ali acima? Nós temos uma borracha, uma chave, clipes, temos papel, né, caderno, papel, moedas e cadeira. Então, vocês vão dizer para mim objetos atraídos por ímãs e objetos não atraídos por ímã. Então, porque ele tem que ser metal, né, para poder ser para o ímã puxar. O ímã puxa uma borracha? O ímã puxa um caderno? Um papel? O ímã puxa uma cadeira? Então, quais são os objetos aqui de metais? Se você pôr o ímã, ele puxa. Então, o que é? A chave, o clipes e as moedas, né? Então, completem. Completem. Do lado, os objetos que o ímã puxa. Do outro lado, objetos que o ímã não puxa. 2. Com base na leitura do texto, dessa página anterior, complete os esquemas. Então, agulha imantada. Onde está a agulha imantada? Está em qual objeto? Na bússola. A agulha da bússola é um ímã. O ímã atrai o quê? O ferro magnético, né? O magnetita é uma composição do quê? Do ímã? O que pode indicar a latitude, a altitude e a longitude? É o GPS? Então, faça uma leitura e complete esse esqueminha aí dessa página 29. Seguindo a página 30, ajude os alunos a terminar os relatórios das atividades que fizeram para explorar o funcionamento da bússola. Então, eles já fizeram ali uma fala. Problema: quando giramos uma bússola, o que acontece com a sua agulha? Então, eles responderam e estão fazendo a resposta. Falta o término da resposta. O que fizemos? Observamos uma bússola sobre a mesa, da figura 1. Depois giramos a bússola aproximadamente o quê? 1/4 de volta? Então, verifique ali como que eles pegaram a bússola. Eles fizeram o quê? 1/4 de volta, uma volta inteira? Mais de 1/4? Então, vamos completar aí. A 2. Então, giramos novamente a bússola, aproximadamente mais o quê? Que a outra metade? O que observamos ao girarmos a primeira vez? Observamos o quê? Que a agulha ficou parada, a agulha está em movimento, a posição do retorno. Então, observem bem cada figura e respondem cada situação dessas figuras. Figura 1, 2 e 3. Na 4, continua na página seguinte a outra atividade. Tudo é para vocês completarem as figuras, tá? Ele está fazendo uma experiência e vocês vão colocar as respostas, tá? Então, leia e observe com atenção a cada pergunta e completar ou fechar uma resposta. Tá ok? Então, continuamos. Vamos ver de novo? Então, aqui vamos ver de novo. Neste capítulo, você aprendeu o quê? O planeta Terra tem um formato arredondado e possui oceanos e continentes, certo? Bússola e GPS são exemplos de instrumentos de navegação. O GPS informa a latitude, longitude e altitude, né? Em alto mar ou em rios. A agulha da bússola é um ímã e indica aproximadamente a direção norte e sul. Então, aqui você tem um esqueminha, né? Terra possui oceanos e possui continentes. Para explorar, podemos usar instrumentos de navegação. Por exemplo, GPS e bússola. O GPS indica latitude, longitude e altitude. A bússola possui o ímã e indica norte e sul. Bem, né? Esqueminha. Esse esquema, vocês podem ver que a professora colocou aqui para vocês copiarem, ó, copiar essa página no caderno. Copia, né, esses pontos que estão aqui, ó,
Copia esses pontos e copiam esse esquema aqui no caderninho para fazer mais, né, memorizar melhor, tá bem? Vamos para a última página, é atividade também. Analise as falas das crianças e responda abaixo com qual delas você concorda e vai explicar. Se concorda com a agulha da bússola é um imã? Você concorda com ela? Uma bússola não tem nada a ver com os ímãs? Qual você concorda? Com a pergunta 1 ou com a pergunta 2? Então, você vai dizer qual você concorda e por quê, tá bem? 2. A imagem representa o globo terrestre a partir da Antártida. Analise o trajeto de uma viagem feita pelo navegador brasileiro Amir Klink e responda as questões. Então, tem a questão A e B. Então, aqui você vai visualizar, né? Visualizar essa imagem, ok? E vai responder a questão A e B. Quais continentes e oceanos você indica na imagem? Então, quais oceanos? E qual continentes? Então, coloque aí, que está bem claro ali na imagem, os oceanos e os continentes. B. Troque ideias com os colegas. Nós não estamos com os colegas, estamos em casa, converse com alguém. Podemos ou não afirmar que nessa imagem Amir Klink deu uma volta pela Terra? Será? Então, vocês fazem aí, né, essa colocação. Beleza? Então, aqui estamos terminando a nossa aula de ciências. Agora nós vamos para a aula de ensino religioso. Sabemos que amanhã, sábado, né, é feriado, Dia do Trabalho. Então, é um tema bem prático para vocês fazerem. Vamos lá? Então, aqui está a nossa atividade de ensino religioso de hoje. É um texto bem pequenininho. Vamos fazer a leitura? Atividades para refletir. Dia do Trabalho. Então, 1º de maio, né? Devido às reivindicações trabalhistas, né? Dos empregados que trabalhavam horas a fios, né? Então, lutaram por uma hora máxima de trabalho de 8 horas, né? Que ainda no Brasil, no mundo ainda acontecem casos que ainda trabalham muito mais que 8 horas, né? Então, a lei às vezes não está obedecendo às regras. Mas vamos ler o texto. Ainda sou criança, mas também trabalho. O trabalho principal de uma criança é estudar. A professora sempre diz, né, que estudar é um trabalho, onde você desenvolve, onde você cansa a mente, cansa o corpo, porque você estuda, você lê, você escreve. Então, não é uma brincadeira. Estudar é um trabalho. Sempre a professora coloca para vocês, não é isso? Estudando, vou crescer. E, quando eu crescer, vou ser um grande profissional. Enquanto eu for criança, devo trabalhar em casa para ajudar a mamãe, o papai, os vizinhos em pequenas tarefas. Eu concordo plenamente que nós temos, sim, que estudar, mas também ajudar nas tarefas de casa, a ter responsabilidade. Não é isso? O que uma criança pode fazer para ajudar a família? Que trabalho você faz além de estudar? Então, vocês copiem essas 2 perguntas e respondam. Pode ser oral, através de um vídeo ou de um áudio, ou pode ser no caderno. E tem mais uma pergunta. Seus pais desenvolvem qual trabalho? Porque geralmente o papai e a mamãe trabalham, né? Então, quais trabalhos desenvolvem o papai e a mamãe? É uma outra pergunta que vocês vão responder. Tudo bem? Então, aqui, né, está a nossa aula de ensino religioso. Bem facinha, né? Então, 3 questões. As 2 que estão aí, mais uma que eu vou lançar lá embaixo, que vocês vão responder para a professora. Qual trabalho os pais desenvolvem? O papai e a mamãe. Tá? Pode ser um vídeo, pode ser um áudio, ou pode copiar a pergunta e responder no caderno. Ó, 3 opções. Tudo bem? Um bom final de semana a todos, né? Se cuidem
E um beijo no coração de cada um. Saudades!